Bom dia a todos e a todas. Estamos dando início ao segundo dia da Semana de Saúde, Bem-Estar e Sustentabilidade da Evida. E desde já eu quero agradecer a presença de todos. Dando continuidade à nossa programação de palestras online, recebemos hoje a psicóloga Patrícia Ieda Torres Sampaio. Além desse momento de bate-papo online, na sede da Evida em Brasília, em vários polos regionais, nós preparamos atividades e disponibilizamos serviços de saúde aos nossos beneficiários. Confira a programação completa da Semana de Saúde no site da Evida e também no seu e-mail. Aproveitando a oportunidade, vocês sabiam que a Evida criou listas de transmissão no WhatsApp para enviar notícias e informações sobre o plano de saúde? Então, para que você possa receber as nossas mensagens, basta que você dê um oi para a Evida. Salve em seus contatos do celular o nosso número do WhatsApp, que a gente também vai colocar aqui no chat, 619-8316-5330, e assim as informações da Evida estarão na palma da sua mão. Muito legal, né? E lembramos a todos que a Evida possui um programa de saúde mental chamado Convida, e que oferece psicoterapia online por meio da Conexa Saúde a todos os beneficiários do Brasil. E que em Brasília temos o Instituto Caminhar também como nosso parceiro nesse programa. Agora, voltando para a nossa convidada, a Patrícia, ela é psicóloga ocupacional do programa Cuidar Mais, do Grupo Santa de Brasília, também psicóloga social e clínica, é professora pós-graduada em Psicologia Social e Serviço Social, Políticas Públicas e Pessoas em Vulnerabilidade Social. E vai falar para a gente sobre a prevenção do suicídio e valorização da vida em razão da campanha do Setembro Amarelo. Patrícia, obrigada pela sua presença e participação. Fique à vontade, a palavra é toda sua. Bom dia, vocês me ouvem bem? Sim. Ótimo, obrigada, Tatiana. Eu quero agradecer pelo convite, né? A gente está aqui reunido virtualmente. É uma ótima oportunidade que a gente tem de reunir várias pessoas, né? Eu vejo que a gente está aqui agora em 40, para falar sobre uma temática tão importante. Se em algum momento minha internet der algum problema e vocês não estiverem me ouvindo, me sinalize. Eu moro numa área que é meio que rural, então às vezes o sinal fica um pouco ruim. E talvez vocês vão ouvir uns galos cantando aí de vez em quando também. Acontece, tá? É um prazer estar aqui para a gente falar de uma temática tão importante, né? E é falar sobre suicídio, sobre prevenção do suicídio, sobre valorização da vida. A gente tem que ter um pouco de cuidado para falar sobre isso de fato, porque é uma temática muito delicada e a gente nunca sabe o que o outro do outro lado está sentindo ali. A gente não consegue dimensionar, a gente não consegue mensurar, né? E aí eu venho muito com uma perspectiva da gente falar sobre sentido de vida, sobre resgate do sentido de vida, resgate motivacional, enfim. Existem coisas, né, que influenciam muito aí para como a gente vai falar, como a gente vai dialogar. E aí a proposta aqui é para quem quiser falar também, eu deixo aberto, para quem quiser participar, quiser fazer pergunta, levanta a mãozinha, manda no chat aí que a gente abre esse espaço para a gente fazer uma troca mesmo, troca de informação, um bate-papo, uma proposta meio aí de integração mesmo. Né? Quero agradecer a presença de todo mundo que está aí, a pandemia proporcionou isso para a gente. Por que você fala isso? Sim, a gente não voltou, já resolveu um monte de coisa. Tem alguém falando, eu acho? Pessoal, vou pedir para vocês desligarem o microfone de vocês para a gente ouvir a Patrícia. Obrigada. Patrícia, o seu agora... Isso. Isso, agora foi. Eu sempre gosto muito da gente refletir um pouco sobre o que faz a gente perder o sentido da existência mesmo, assim, sabe? E aí eu sempre trago essa proposta inicial, quando a gente vai falar sobre Setembro Amarelo, do que faz a gente perder o sentido existencial. E por que eu digo a gente? Porque a gente tem essa configuração muito de se isolar um pouco da sociedade e achar que a gente está fora, assim, né? Sempre o outro, sempre são os outros, é o outro isso, é o outro aquilo, e é a sociedade que faz, mas quem é essa sociedade? Né? E aí eu sempre digo isso, gente, nós somos a sociedade, a gente está nesse meio.
né? E aí eu me incluo, inclusive, dizendo a gente, porque eu também estou no meio desse social aí, né? E a gente produz, a gente é produtor da sociedade, mas a gente também produz essa sociedade, né? E aí eu queria abrir esse momento mesmo para... Mandem aí no chat, assim, o que vocês acham que faz a gente perder o sentido existencial, assim? O que faz a gente perder o sentido? O que vai acontecendo ao longo do dia para a gente perdendo, assim, o sentido, para as coisas ficarem meio que apáticas, assim? Quem quiser falar também, né? Fala aí com a gente. Vamos ver se a gente troca aqui algumas informações. Injustiça, a Adeline está falando que a injustiça faz a gente perder o sentido existencial. Quem mais? O galo tá cantando, gente. Não sei se vocês estão ouvindo. Eu ouvi o galo agora. Desvalorização profissional, frustração. Que galo lindo! Injustiça, desvalorização profissional, frustração, sensação de impotência. E é bem isso mesmo, né? Podem ir mandando aí, tá, gente? Que a gente vai falando aqui. E é bem isso, né? O que vai fazendo a gente sentir, né? Medos. E aí, se a gente pensar, o que são essas coisas, né? Frustração, desvalorização profissional, injustiça. Se a gente percebe, isso está sempre atrelado a um contexto social, isso está atrelado muito aos lugares que a gente vivencia, né? Desvalorização profissional está atrelado ao trabalho, a frustração está aí atrelado a relações, sejam relações interpessoais, sejam relações familiares. Então, a gente está sempre ligado a um outro ou a um lugar. A gente nunca está só. E por que eu digo isso? Porque a gente vive um momento social em que, se a gente não tomar cuidado, a gente reduz muito o nosso sofrimento a nós mesmos. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Porque a gente nunca está sofrendo sozinho porque a gente quer. Existe um contexto, né? Os lugares que a gente está inserido, os ambientes que a gente frequenta, as pessoas que a gente interage, fazem muita diferença para o que a gente vai sentir. O nosso sofrimento, eu costumo dizer que ele não é individual, ele é construído no coletivo mesmo. Porque nós somos seres sociais. E se a gente está em ambientes e espaços que têm provocado esses sofrimentos, o desgaste vai ser muito maior. E aí, o que a gente tem hoje? A gente tem aí como se fosse mesmo um momento social de que o outro está doente porque ele quer, né? A gente escuta muito isso. O fulano está com depressão porque quer. O fulano está assim porque quer. E aí, às vezes, a gente está nesse lugar de se olhar e falar, não, eu estou assim porque eu quero. E aí, o que a gente faz? A gente entra num movimento de reduzir o nosso sofrimento e de achar que o nosso sofrimento é menor do que o do outro, né? E aí a gente entra num processo de quê? De reprimir. E por que isso? Porque a gente aprendeu socialmente a reprimir o que a gente sente, né? E aí eu sempre levanto essa provocação, assim, de quem de vocês foi ensinado a lidar com as emoções? Quantos de nós, quando crianças e quando adolescentes, chegou um adulto e falou assim, olha, lidar com as emoções é assim. Até hoje eu não encontrei nenhuma pessoa em todos os espaços que eu tive que eu fiz essa pergunta que me disse que teve isso. A não ser as pessoas que falaram que fazem terapia e que aprenderam a lidar durante aí os processos de acompanhamento profissional. Mas na nossa vida, a gente pouco fala sobre as nossas emoções, né? O que a gente mais escuta quando a gente é criança? Exatamente o que a Fabíola acabou de falar. Nós fomos ensinados a bloquear e a engolir o choro. E aí, o que a gente mais escuta quando é criança? Engole o choro, né? E a gente fala isso para as crianças, a gente repete isso por vezes. E simbolicamente, se a gente for pensar, o que é engolir o choro? É engolir o que a gente está sentindo. Né? Engole o que você está sentindo, que a gente não tem tempo para falar sobre isso aqui, não. Vamos embora, né? A vida que segue e engole o que está sentindo aí e vamos embora. E a gente vai vivendo assim. E aí, o que acontece? A gente dá conta de seguir assim, a gente dá conta. Só que é um dar conta não saudável, né? Porque em algum momento a gente está ali imerso no mar de emoções sem saber lidar, nadando desesperadamente. E aí, se eu não sei nadar e eu entro numa piscina gigantesca, ou eu vou me afogar ou eu vou ficar desesperadamente nadando tentando chegar na borda, né? E aí eu preciso aprender a nadar. E o que é aprender a nadar no mar das emoções que a gente tem? Aprender a lidar com as nossas emoções, né? Porque as emoções, elas são respostas naturais do nosso corpo a estímulos externos.
E a gente precisa pensar que a gente está o tempo todo recebendo estímulos externos. É uma notícia na televisão, é uma notícia na internet, é um colega que liga, é uma mensagem que chega, é um e-mail que chega. A gente não consegue hoje mais nem se desligar dessas notícias, né? Porque sempre chega, de algum meio, de alguma forma. E hoje a gente vive um excesso de informação. E como é que a gente vai lidar com esse excesso de informação? Né? A gente precisa pensar sobre uma conjuntura social que a gente vivencia hoje, que a gente está saindo de um pós-pandemia, né? Que muita gente está fragilizada porque muita gente perdeu parentes e não sabe lidar com esse luto, né? Que é um luto inesperado. Não que o luto ele seja esperado, mas existem contextos para esse luto, né? E de repente o luto de alguém que se foi por conta da Covid mesmo, que foi uma despedida muito diferente daquilo que a gente tem na nossa cultura, né? Muita gente adoecida, muita gente tendo que lidar com sequelas da Covid, né? E se não é sequela física, eu digo que a gente está carregando aí algumas sequelas relacionais por conta da pandemia. Está todo mundo mais intolerante, a gente está mais sem tato para lidar com o outro, a gente está um pouco mais sem tato para ouvir o outro e para conseguir lidar com as divergências de pensamento, né? Porque no virtual, se eu não gosto de uma pessoa, se uma pessoa fala que eu não gosto, eu bloqueio essa pessoa, eu deixo de seguir e vida que segue. Eu não vou ver o que essa pessoa está falando. Mas no dia a dia, na vida vivida ali do pessoal, se eu não gosto do que essa pessoa está falando, eu tenho que olhar para a cara dela todos os dias e trabalhar com ela e lidar com ela. Né? Eu não vou bloquear essa pessoa e fingir que ela não existe. Então eu tenho que aprender a lidar com isso. E aí a gente volta de um lugar aí, né? A gente volta para o presencial, todo mundo meio fragilizado. Eu costumo dizer que não é à toa que a gente está vendo tantas brigas na rua, tantas notícias de gente se batendo mesmo. Os adolescentes, principalmente, quem tem adolescente em casa, né? A gente consegue perceber ali quantas notícias de adolescentes que estão brigando nas escolas. Né? E aí, o porquê, se a gente fosse questionar? O contexto social que a gente vivencia hoje é um marco muito importante mesmo. Né? As crianças e adolescentes que ficaram aí 2 anos estudando pela internet, a escola não é só aprender um conteúdo, a escola é relação social, é onde a gente aprende a se relacionar, a divergir de pensamento, isso vai ser trabalhado ali. Né? Então, vocês percebem que tudo que a gente vivencia faz parte de como a gente vai sentir. E aí a gente entra num lugar de, nossa, mas isso é culpa minha o que eu tô sentindo. E nunca é, sempre tem um contexto. E aí qual o cuidado que a gente tem que ter, né? Quando a gente vai falar aí de prevenção ao suicídio, de valorização da vida, a gente precisa ter uma rede de apoio mesmo. Né? E hoje a gente está aí a conjuntura social que a gente vivencia hoje, ela influencia ainda mais porque os laços sociais estão muito fragilizados, né? Eu atendo muitas pessoas que vêm com essa demanda, assim, de eu fui perdendo o contato com as pessoas durante a pandemia, com os amigos, com os colegas, com as pessoas que eu saía. Muita gente mudou de estado durante a pandemia porque está trabalhando em home office, então teve a oportunidade de mudar para outro estado. E aí os laços sociais eles estão mais fragilizados, as redes de apoio elas foram se desfazendo no meio desse processo. E aí, se eu estou sozinha para lidar com as minhas angústias, com os meus sofrimentos, as minhas dores, é muito mais difícil. Né? Eu costumo dizer que a gente carrega uma bagagem que a gente tem, que ela é invisível, e essa bagagem ela vem da nossa história. Porque quem a gente é hoje, o lugar que a gente está hoje na vida, a gente já passou por um caminho até chegar aqui. Né? Não é, a gente não está aqui, nós caí de paraquedas e estou aqui. Tem toda uma trajetória aí. E cada um tem uma trajetória muito individual. Tem gente que teve um caminho que foi muito sofrido, tem gente que foi mais ou menos, tem gente que tem apoio, tem gente que não tem gente que está tentando, e assim a gente vai. E essa bagagem sozinha, ela tem um peso gigantesco. É como quando a gente está sentindo uma dor, assim, né? Eu costumo dizer que quando eu lembro muito de uma cena de quando eu era criança, que eu caí de bicicleta, e aí eu lembro que eu caí, comecei a andar de bicicleta, caí, ralei o joelho todo, e aí na época era aquele mertiolate que ardia ainda, né? Hoje não arde mais, mas era aquele que ardia. Eu lembro do meu pai passando aquilo no meu joelho e eu gritando desesperadamente, falando, não, mas isso está doendo muito. E aí eu lembro dele assoprar e falar, não, vai passar, meu filho, calma. E ele assoprava, e aí eu confiava nele que ia passar e passava. Né? Então, e aí isso me faz muito pensar sobre o quanto que a gente precisa desse apoio. Para seguir mesmo, né? Para a gente ter forças para continuar seguindo, porque sozinho a gente não consegue chegar em muito lugar mesmo, não. Né? É bem sofrido
sofrido, assim, quando a gente carrega a nossa própria carga emocional sozinho. Quando a gente partilha, a gente sente um pouco de estar ali representado, porque a gente tem isso mesmo, a gente vive, e aí a gente tem essa... Como somos seres relacionais, a gente tem essa necessidade de ser visto, né? E aí, por exemplo, a frustração que colocaram aqui, a desvalorização pessoal, ela está muito no lugar de ser visto, de ser enxergado. E se esse feedback não vem, a gente entra num processo de começar a se questionar. Será que eu sou mesmo um bom profissional? Será que eu estou mesmo me enxergando? Né? Porque a gente vive através... O olhar do outro, de fato, ele vai nos influenciar para como a gente sente. O cuidado que a gente tem que ter é para não viver sempre referenciado a um olhar do outro. Para a gente saber quem que a gente é, o que a gente quer, para fazer sentido, né? E aí, como é que a gente faz para resgatar esse sentido existencial quando ele se perde? Porque o que eu costumo dizer é que é normal durante a nossa trajetória de vida que a gente vai perdendo o sentido existencial. E por que isso acontece? Porque, por exemplo, se a gente parar para pensar, há 5 anos atrás, o que me motivou a trabalhar com o que eu trabalho, às vezes, ao longo desses 5 anos, o que me motiva hoje não é a mesma coisa que me motivava lá atrás. Né? Já é uma outra motivação hoje, porque a vida muda, porque a gente está sempre em construção, e aí é isso, os contextos em que a gente vai vivendo, as relações que a gente vai tendo, vai fazendo a gente ter uma outra percepção de mundo, isso vai fazendo com que a gente mude, que a gente repense, às vezes a profissão que eu escolhi lá atrás eu já não quero mais hoje, já não está mais fazendo sentido. Então, naturalmente, por esse movimento da vida, é normal a gente perder o sentido de existência, né? E aí, o que a gente faz para resgatar esse sentido de existência? Como é que a gente faz isso? Né? Eu costumo dizer que um dos primeiros pontos é a gente passar a observar como é que a gente está no agora. Como é que eu me sinto hoje? De acordo com o que eu vivo hoje, os lugares que eu frequento, as relações que eu tenho, as pessoas que fazem parte da minha vida, está fazendo sentido? Às vezes não está mais fazendo sentido. E aí, quando a gente se questiona, e aí se questionar de uma forma estratégica, não para entrar num processo de culpa, sabe? Mas para se responsabilizar, porque se responsabilizar é diferente de se culpar. Porque quando eu me culpo por algo, eu entro num processo de estagnar mesmo, de entrar num processo de autocrítica, e aí eu vou estagnando. É diferente de quando eu me responsabilizo, porque se eu me responsabilizo, eu entro num processo de entender que se eu me responsabilizo por isso, eu preciso me organizar para então agir para que seja diferente. E aí, se eu percebo que a vida não está fazendo sentido, as minhas relações não estão fazendo sentido, o trabalho que eu tenho não faz sentido, o que eu estudo não faz sentido, isso não é um problema. Desde que você consiga olhar para isso e repensar mesmo. Né? E aí a gente adulto tem uma dificuldade um pouco de repensar e de reconstruir, porque nós somos ensinados lá atrás que o que a gente decide lá na nossa adolescência, tipo, tô saindo do ensino médio, eu já tenho que decidir o que eu quero ser, é para a vida toda. E aí o que a gente se depara ao longo do tempo? A gente vai interagindo com outras pessoas, a gente começa a ter outra perspectiva de vida e de mundo, e isso faz com que a gente comece a não gostar do que a gente está fazendo, né? E aí, ontem eu estava fazendo uma palestra com alunos da enfermagem, e aí teve uma que falou assim, eu formei em gastronomia porque eu amava muito cozinhar, eu trabalhava com gastronomia, mas chegou um determinado momento que eu comecei a perceber que aquilo ali não estava sendo legal, eu não estava gostando. E aí, então, eu decidi mudar de curso, comecei a fazer enfermagem, estou gostando muito do curso e tudo mais. E aí a gente entrou numa linha de diálogo que é isso, profissionalizar aquilo que a gente ama é muito complicado às vezes, porque ela ama cozinhar, mas uma coisa é ela cozinhar para as pessoas que ela gosta no dia a dia de vez em quando, outra coisa é ela trabalhar com isso e ela viver disso, porque o trabalho consome aí boa parte da nossa vida, né? Então uma coisa eu amar isso daqui, mas eu profissionalizar isso para então viver disso, né? Para ter uma renda que é fruto desse trabalho que eu vou exercer. E a gente precisa pensar que trabalho influencia muito a nossa vida, né? A gente vive num sistema capitalista, a gente tem que trabalhar, né? Porque a gente tem que, enfim, para existir a gente precisa de dinheiro. E aí quando eu venho, né, pensando sobre isso, assim, o que vai tirando o sentido de existência da gente? É falta de emprego, que é o que a gente vivencia hoje. É falta de comida, né? A gente vivencia hoje um contexto social que muitas famílias estão preocupadas com o que vão comer, porque não tem mesmo. E aí tem que decidir quantas refeições por dia vai fazer, se é uma, se é duas, né? Isso por conta de um contexto social. A gente precisa pensar aí que muita gente perdeu o emprego na pandemia, né? Muita gente está desempregado.
o mercado de trabalho já estava difícil, hoje está muito mais, para quem é formado, para quem não é, enfim, tudo isso influencia. Então, não é só, quando a gente vai falar de valorização da vida, não é só pensar sobre autocuidado, também é isso. Também é a gente pensar no autocuidado, nos bons hábitos que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, é a gente pensar o que vai além disso, além do autocuidado. Porque se eu digo que é só autocuidado, e aí eu olho e falo, não, prevenção a suicídio é autocuidado, como é que tá teu autocuidado? Mas eu não tento entender qual é a realidade dessa pessoa, eu estou reduzindo esse sofrimento dela, que é assim, não, se você tentar, você consegue. A gente sabe que não é bem assim, né? As oportunidades, elas estão aí de uma forma muito mais escassa, né? Tipo, a falta de oportunidade, relações destrutivas, que a Fabiola colocou aqui no chat, né? Como as nossas relações interferem no que a gente sente. E como a gente se relaciona de uma forma difícil, assim, né? E por que isso? A gente aprendeu a se comunicar de uma forma muito agressiva. A gente não se comunica de uma forma não violenta, né? Hoje a gente tem aí alguns estudos para falar sobre a comunicação não violenta, mas se a gente parar para pensar na nossa história humana, a gente aprendeu a se comunicar de uma forma violenta. E aí a gente vai, às vezes, falar com o outro de uma forma muito violenta porque a gente está imerso nas nossas emoções, né? E o Gustavo está fazendo uma pergunta, Tatiane. Sim, a palestra está sendo gravada e a gente vai disponibilizar no canal do YouTube, tá, Gustavo? E aí, gente, a gente precisa pensar muito nos contextos que a gente está inserido, né? Como é que a gente vai se instrumentalizar para lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos, né? Porque lidar com as emoções é um processo um tanto quanto difícil também, né? Não é tão fácil assim. Eu costumo dizer que é muito perverso quando a gente traz uma perspectiva de que a vida é fácil, basta a gente querer. Não é bem assim, né? A gente tem que ter um cuidado com isso. Como é que a gente lida com as nossas emoções, né? E aí eu vou falar de uma forma bem básica mesmo, tá? É muito importante que a gente comece a perceber o que a gente está sentindo. Porque quando a gente percebe, o que acontece? Se eu acordo hoje e eu percebo que eu estou aí um pouco mais irritada, se eu percebo que eu estou um pouco mais triste, se eu percebo que eu estou um pouco mais chateada, eu vou começar a me limitar um pouco nesse dia, né? Por exemplo, se eu acordo hoje e aí eu percebo, poxa, hoje eu estou um pouco mais irritada. É importante eu me questionar, por que eu estou um pouco mais irritada hoje? Ah, eu estou um pouco mais irritada porque eu dormi mal, porque ontem foi um dia difícil, porque ontem eu discuti com algum familiar, com algum amigo, porque ontem eu vi uma notícia triste que me deixou um pouco mais sensibilizada e eu estou um pouco mais irritada hoje. Ninguém tem a ver com essa minha irritação, até então, né? Assim, as pessoas que eu vou ter contato no hoje não tem muito problema, não tem muito a ver com isso. E aí, o que acontece na maioria das vezes? A gente sai descontando nas pessoas mais próximas. As pessoas mais próximas são as que mais sentem aí o batidão da gente quando a gente não tá bem, né? As pessoas que a gente mora, as pessoas que a gente se relaciona, pessoa do trabalho. E aí, quando eu identifico que eu já tô num lugar um pouco ali irritada, eu vou me limitar um pouco mais, talvez eu vou sinalizar para o outro, olha só, hoje eu não estou muito bem, não tem a ver com você, tá? Eu só estou um pouco mais irritada mesmo. E aí a gente vai evitando algumas situações que a gente sabe que são situações que vão nos provocar um estresse maior, talvez. E isso é estratégico. A gente precisa saber o que a gente está sentindo, a gente precisa ouvir o que o nosso corpo está nos dizendo, para então a gente saber lidar. Porque se eu não escuto, se eu não percebo, eu não sei o que eu vou lidar, como que eu vou lidar, né? Alguém aqui já assistiu Divertidamente? Eu sempre gosto de falar sobre esse filme, porque eu acho muito fantástico. Quem não assistiu, assista. É Divertidamente o nome. Eu vou digitar aqui. Divertidamente. É um filme... Ixi, escrevi errado ainda. É um filme muito bom, né? Ele é um filme... É infantil, é uma animação, mas por que eu acho mágico ele? Eu já vi ele várias vezes também, como a Adeline comentou. Cada vez eu identifico uma coisa diferente, mas o que eu acho legal nele? De uma forma bem lúdica mesmo, ele traz para a gente o que são as emoções, o que elas provocam no nosso corpo. Porque a gente ainda tem hoje uma ideia de que corpo e mente são coisas separadas, e não são. Né? A nossa mente ela tem um poder gigantesco ali no nosso corpo, e vice-versa também. Né? E aí eu acho muito mágico o filme, porque ele traz ali justamente a importância do equilíbrio das nossas emoções, né? É isso mesmo, Adeline, obrigada.
É muito interessante perceber ali, né, a felicidade tentando se fazer presente sempre. Chega um momento do filme que eu fico agoniada já com a felicidade, porque eu fico, gente, que felicidade chata. Ao mesmo tempo, a tristeza ela é muito chata, ela é muito melancólica, né? Então, o que me faz pensar? Que tudo em excesso faz mal. A felicidade em excesso faz mal, a tristeza em excesso faz mal, a raiva em excesso, quando ela quer ali, tomar de conta do comando, né? Tudo em excesso faz mal. E aí a gente precisa saber equilibrar essas emoções. E como é que a gente equilibra? No momento que a gente começa a perceber que todas são importantes. A tristeza é importante, o nojo é importante, o medo é importante. Por que o medo é importante? Porque quando eu tenho medo, desde que seja um medo minimamente equilibrado, eu vou ser um pouco mais cautelosa, sabe? Se eu tô com medo de fazer alguma coisa, se eu tô com medo de fazer uma prova, eu vou estudar um pouco mais aquilo que eu sei que eu não sou bem. Se eu tenho medo de sair de casa à noite, eu vou me organizar talvez para sair em um outro horário, eu vou ser mais cautelosa, né? Então são as estratégias que a gente vai adotando para lidar com as nossas emoções. E todas elas são importantes. Mas o que a gente aprende socialmente? Que as emoções negativas, elas têm que ser reprimidas, a gente finge que não sente, a gente guarda elas aqui. Mas elas estão ali o tempo todo, né? E em algum momento vai esbarrar alguma coisa nessa emoção que vai fazer a gente sentir algo e a gente não sabe lidar. Porque a gente não aprendeu, a gente não buscou aprender. O que eu costumo dizer? Se ninguém ensinou para a gente como lidar com as nossas emoções, a gente tem a oportunidade, ainda bem, de buscar aprender a lidar. Né? Isso é um processo mesmo. Eu, na minha adolescência, nunca tive ninguém para me dizer, olha, é assim que lida. Né? É assim que lida com a tristeza quando tá triste. Não. E cada um vai lidar, gente, de uma forma. Né? Tem gente que quando tá triste vai gostar de aconchego, vai gostar de colo, vai gostar de carinho, vai gostar de um chá. Tem gente que quando tá triste gosta de se isolar um pouco, de ficar deitado, de chorar, de ficar no escuro. Cada um vai lidar de uma forma. E tudo bem querer se isolar num momento de tristeza, desde que isso não se prolongue a longo tempo, né? E aí o que eu digo assim? Tá tudo bem não estar bem, mas a gente precisa avaliar o quanto que é esse não estar bem, sabe? Se ele é uma coisa de momentos específicos, de situações, ou se é um não estar bem que já está se prolongando há muito tempo. Então, no final das contas, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estar atento a nós mesmos, ao que a gente está sentindo, né? Tomando esse cuidado para pensar o que o contexto está dizendo, como o Elcio colocou aqui, né? O contexto social influencia diretamente na vida, na saúde coletiva. E é isso mesmo. Né? Eu costumo dizer, gente, que tem uma frase que eu uso muito, que eu sempre digo muito, que a vida se faz no coletivo. A gente não está apartado de uma sociedade. Não dá para a gente achar que existe uma sociedade que eu estou aqui distante. Não adianta achar que eu sou psicóloga, eu estudei, eu me formei e eu não vou ter problema. Muito pelo contrário. Eu tenho problema, eu me estresso, eu fico nervosa, eu fico triste. Tem dia que eu não estou nem afim de fazer psicologia. Eu amo o que eu faço, eu amo o que eu faço. Mas tem dia que eu não estou afim de fazer. Por quê? Porque é trabalho. Né? E trabalho vai ser sempre trabalho. O que a gente diz é que trabalho ele é sempre desgastante, porque é trabalho. A gente está vendendo uma força de trabalho ali, né? A gente está profissionalizando aquilo que a gente gosta. E aí, olha só, o que eu costumo dizer. Quando a gente ama o que a gente faz, ainda existe desgaste, ainda existe sofrimento. Agora, imaginem como é trabalhar com aquilo que a gente não gosta. É muito mais adoecedor, é muito mais sofrido, né? Essa semana passada, eu atendi uma mulher, mãe, que perdeu um filho de acidente de carro. E aí ela falou assim para mim, ela chegou na sessão me pedindo desculpa por estar chorando, né? E olha que forte isso, a gente pede desculpa por estar triste, né? A gente pede desculpa por estar chorando, a gente pede desculpa por estar fragilizado. E aí ela falou assim, não, desculpa que hoje eu tô chorando. Eu falei, não se preocupe, se você quiser ficar aqui esse tempo todo chorando, aproveita esse momento, tem ninguém aqui te olhando, tem ninguém aqui para te julgar. E aí a gente foi ali conversando no tempo dela, no momento dela, e aí teve uma hora que eu falei isso, assim, é um direito seu não estar bem, né? Você acabou de perder um filho de um acidente de carro, enfim, esse sofrimento teu, ninguém vai mensurar como você está sentindo, porque a dor ela é sua, né? Eu posso dizer que eu imagino, que eu compreendo, que eu me solidarizo, mas eu jamais vou dizer que eu estou sentindo o que você sente, porque só sente quem vive, né? E aí eu falei para ela, é um direito seu não estar bem, é um direito seu chorar,
né? E aí ela falou assim, sabe qual é o pior de tudo, Patrícia? É que eu não tô me dando esse direito. Porque eu tenho que ser forte, porque eu tenho que mostrar que eu tô bem. E aí, isso me fez refletir muito sobre isso. Como que o contexto que a gente vive, a nossa cultura, nos trouxe esse lugar de que a gente tem que ser forte, né? E aí eu vejo que a gente tem vários homens aí online, né, assistindo, e que bom. Por que eu falo isso? Porque socialmente é como se fosse autorizado a mulher. Isso não é genético, tá, gente? Isso é construído socialmente, de que o homem não chora, de que o homem não sente. E aí é como se socialmente fosse autorizado as mulheres chorar, sentir, pedir apoio, e os homens não. Isso é social. E por que eu acho tão legal ver tantos homens aqui participando? Porque geralmente, homem pouco busca terapia, homem pouco busca cuidar da saúde física mesmo. Quando vai, é porque já está nas últimas das últimas ali. Por que isso? Porque existe uma construção no imaginário social de que eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta. Né? E aí a gente vive nesse lugar de eu tenho que dar conta, eu tenho que ser forte, eu não posso chorar, eu não posso demonstrar. E aí o que eu falo é, a gente não precisa demonstrar para todo mundo as nossas fragilidades, né? Porque eu não gosto muito nem do termo fraquezas, eu costumo dizer fragilidades mesmo, porque todo mundo tem um momento de fragilidade na vida, né? E a gente não precisa expor isso para todo mundo de fato, porque a gente não precisa expor a nossa vida íntima e pessoal para todo mundo, mas que a gente tenha, nos nossos momentos de fragilidade, uma rede de apoio mínima para a gente dar vazão para isso, colocar isso para fora, sabe? Eu ouvi ontem de uma paciente falando isso, assim, é muito bom quando eu venho na terapia, porque eu me sinto tão leve, porque eu falo, eu coloco para fora o que eu estou sentindo, né? E aí, o que acontece, gente? Qual é o movimento do nosso corpo quando a gente fala? Existem vários movimentos. Um dos movimentos é, quando eu coloco para fora, eu organizo o que eu estou sentindo. Meu cérebro sente um pouco mais de organização. E não fica tão embaralhado, tão carregado. Parece que eu fui pegando uma linha assim, ela foi se organizando, sabe? E aí dá uma sensação de, tá um pouco mais organizado. Ao mesmo tempo, eu tô partilhando com alguém que não tá julgando o que eu tô sentindo. Que independente do que eu tenha feito, essa pessoa tá aqui escutando, né? E uma escuta ativa, não é uma escuta só de, vai, fala aí que eu tô ouvindo. Não, a gente tá ali trocando, participando mesmo. E quando a gente fala, a gente se escuta. Eu ouvi esses dias de uma pessoa que falou assim, nossa, na terapia teve um dia que eu cheguei para minha terapeuta e aí eu falei que eu estava sentindo lá, que eu estava sofrendo por conta disso, e aí eu mesmo parei, eu olhei e falei, nossa, mas eu sofri por isso, que besteira. Né? Então, assim, a gente organiza o que a gente está sentindo. Pode ser que a pessoa olhe e fale, nossa, que besteira isso que eu estou sentindo, né? E aí segue a vida. Mas também pode ser que a pessoa se escute e pense, poxa, isso que eu estou vivendo é realmente muito grave, eu preciso de apoio, né? Olha como é grave isso que eu estou sentindo, olha como é importante ter um apoio. Então, quando a gente está num momento de fragilidade, é importante a gente ter uma rede de apoio. Tem uma frase que diz assim, que as pessoas partilham muito nessa época de Setembro Amarelo, que é a fala só é terapêutica quando a escuta é qualificada. E eu não concordo com essa frase, porque eu digo que toda fala é terapêutica. As escutas vão ser diferentes. As escutas, e aí é isso, toda fala é terapêutica, as escutas vão ser diferenciadas. Vai ter uma escuta qualificada que é de um profissional que está ali, né, com uma forma de te auxiliar, de uma maneira de instrumentos para manejar o que você está sentindo mesmo. E uma outra coisa é a escuta de um amigo, que também é terapêutica. Né? A escuta de um colega, de um familiar, de uma pessoa que eu gosto. Não é porque essa escuta não é qualificada que ela não vai ser terapêutica, muito pelo contrário. Eu costumo dizer que não é só a terapia que vai me trazer um bem-estar. Não é uma pílula mágica que eu vou tomar que vai me trazer um bem-estar. Existem vários fatores para a gente se sentir minimamente bem ali. É uma atividade física, é se alimentar da espiritualidade que você tenha, de acordo com as crenças que você tenha, é ir numa terapia, é encontrar amigos, é ter uma rede de apoio que funcione, que seja eficaz, né? Então, tudo isso vai fazer diferença. É estar num contexto de trabalho que você gosta, que você se sente bem, né? Então, vocês percebem que tudo aí vai se juntando, é um fator que vai se juntando a outro, que vai se juntando a outro, e de repente a gente vai montando um quebra-cabeça, que vai fazendo sentido. E é isso que vai trazendo sentido existencial, né? Quando a gente pensa, o que faz perder o sentido existencial? O que faz a gente pensar em tirar a própria vida, né? O que faz a gente pensar em desistir da nossa existência?
E às vezes a gente desiste mesmo, porque sozinho a gente não consegue encontrar uma saída. Por isso que eu digo que a vida se faz no coletivo, né? Porque se eu não tenho pessoas próximas, se eu não troco ideias, se eu não troco informação, eu vejo a vida de acordo com a minha realidade, de acordo com as minhas vivências. Cada um vê a vida de acordo com a própria realidade, com as próprias vivências, né? E aí, as soluções que eu vou encontrar para os meus problemas vão ser baseadas nas minhas experiências. Só que, às vezes, aquela solução ali não é a melhor solução. E aí, às vezes, quando eu estou conversando com um amigo, com um colega, com uma pessoa que eu esbarrei e, de repente, estou conversando sobre isso aqui, eu paro para pensar, poxa, eu não tinha pensado que eu podia tentar dessa forma, né? Eu não tinha imaginado que eu podia pensar em fazer dessa forma. Isso me traz uma outra possibilidade. Por isso que a vida se faz no coletivo. Porque se eu fico só no individual, eu vou agir achando que sempre está o correto, está o certo, né? Às vezes lá no trabalho a gente está ali fazendo uma coisa, achando, poxa, eu dei o meu melhor aqui, eu fiz o melhor, da melhor forma e tal. Vem uma pessoa e fala, mas não é assim que a gente quer. Aí a gente fica indignado, né? Porque como assim? Esse foi o meu melhor, eu dei o meu melhor. Não, porque a gente precisa disso e disso. E aí a gente faz de uma outra forma, e a gente percebe que da outra forma também fica bom. Né? Às vezes vem alguém e fala pra gente, já pensou em fazer assim? Já pensou em mudar? Já pensou em fazer... Não, nunca pensei, vou tentar. E aí a gente às vezes percebe até que aquilo ali é até mais fácil do que o que a gente estava fazendo. Né? Então, como as nossas relações influenciam para o que a gente sente? A nossa comunicação, ela influencia muito para como a gente vai sentir as coisas. Né? E aí, o que a gente diz assim, sobre as emoções na psicologia? As emoções, elas têm uma ligação direta com a comunicação. Porque se eu chego na Tatiane e falo para ela assim, olha, Tati, isso que você faz tudo errado, você não sabe fazer, não sei o quê, isso vai gerar nela uma sensação ali que podem gerar vários tipos de emoções, e ao invés de eu acolher, de eu trazer para perto para a gente repensar, eu afasto a pessoa. Né? E às vezes, ao invés de eu gerar ali uma possibilidade de diálogo, de construção, eu entro num processo de briga gigantesca, assim. Porque eu estou julgando o trabalho de uma pessoa. Eu estou julgando o comportamento. É diferente se eu chego e falo, olha só, você percebe isso, né? Será que a gente não poderia repensar? Será que a gente não poderia fazer de tal forma? Né? E aí trazer para uma outra perspectiva. Então, as emoções que a gente tem ao longo do dia, elas têm muito a ver com comunicação. Tem muito a ver com como o outro está comunicando com a gente, com como a gente está se comunicando também. E isso vai muito passar aí por como eu percebo o quanto eu estou sentindo as coisas, sabe? Porque se eu não percebo, eu sou só uma pessoa existindo e descontando nas outras pessoas. E é isso que vai fazendo a gente perder o sentido de vida. E quando eu digo sentido de vida, é quando a gente entra num processo de desistir da vida mesmo. Porque se a vida não tem sentido, qual é a lógica de estar aqui? E o que é a vida? Se a gente parar para pensar. A vida é tudo que a gente faz ao longo do nosso dia. Né? Quando a gente fala sentido de vida, quando a gente fala valorização da vida, isso entra simbolicamente em muitas temáticas da vida. Porque tudo envolve a nossa vida. É o trabalho, é a casa, é a família, né? A gente precisa desconstruir a ideia de que família é sempre um lugar acolhedor, porque não é. Às vezes a nossa família é assim, mas a do outro não é. E aí, às vezes, a gente olha para o outro e fala, não, mas é sua família. Que isso? Você não pode falar isso da sua família. Mas, às vezes, a família é justamente o lugar de sofrimento dessa pessoa, né? Então a gente precisa ter cuidado até com o que a gente fala para o outro também. Porque às vezes é isso, a gente não sabe o que o outro está sentindo lá, e dependendo do que a gente fala, isso gera um sofrimento ainda maior. Então a gente precisa tomar cuidado em como a gente se comunica, em como a gente fala, sabe? Porque tudo que a gente vivencia, até as nossas brincadeirinhas, às vezes, elas são provocadoras de sofrimento no outro. Né? Porque a maioria das nossas brincadeiras, elas são carregadas de preconceito. E preconceitos velados. É um racismo, é uma homofobia, né? É uma gordofobia. E aí a gente vai fazendo isso como uma brincadeira. Eu ouvi ontem de uma estudante lá da enfermagem falando que a turma tem um pessoal da turma lá que tem uma brincadeirinha que quando ela chega, eles falam assim, não vamos entrar no elevador não, porque a fulana tá, senão vai cair. E eles acham super engraçado. Não vamos não sei o quê, porque a fulana vai comer tudo.
sabe? Porque ela é mais gordinha. E aí ela falou o quanto que para ela é sofrido. E aí ela disse que esses dias ela falou para eles, olha, não tem graça nenhuma que vocês estão fazendo. Não vejo nada de graça, isso me causa um sofrimento, né? E aí, o quanto é importante a gente sinalizar também o que a gente sente. E, claro, a gente tem que pensar na maneira como a gente sinaliza isso também, né? Mas isso acontece no nosso dia a dia. A gente acha que, quando a gente fala sobre suicídio, a gente acha que está muito distante da gente, né? É sempre uma notícia que a gente vê, é sempre uma coisa muito distante que aconteceu em tal lugar, mas às vezes está aqui do nosso lado e a gente não percebe. Às vezes está aqui do lado na nossa convivência, do trabalho, das relações, alguém que está pensando, alguém que está se planejando para isso. Por isso, quando a gente vai falar sobre suicídio, a gente não fala a forma que as pessoas tiraram a própria vida. Porque isso é dar uma receita para quem está ali, né, minimamente fragilizado pensando. A gente tem que falar sobre o que a gente faz para resgatar esse sentido. O que esse outro sente? Né? E aí a gente fica questionando, às vezes, por que o outro tirou a própria vida? É tudo isso, gente. Tudo isso faz parte, sabe? Às vezes é uma dívida que a pessoa tem, que ela não sabe para onde ir mais, que sozinha ela não consegue pensar, né? Ela tá devendo ali, ela já não tem mais dinheiro, ela não sabe o que fazer para pagar essa dívida. E aí a pessoa que tira a própria vida, ela não tá querendo tirar a vida, ela tá querendo resolver esse problema. É fugir desse problema, é acabar com esse problema. Então, não. Se eu tiro a minha própria vida, esse problema tá resolvido. Porque eu não vou mais ter contato com ele. Só que é uma decisão irreversível, né? Diferente de todas as outras coisas que a gente decide na vida, que tudo pode ser revertido, tudo pode ser repensado. Se eu fiz e não gostei, eu percebi que não foi legal, eu posso refazer, eu posso repensar, eu posso criar um outro caminho, né? Eu costumo dizer que são poucas as coisas na vida que a gente faz que não dá pra gente voltar atrás e refazer. E voltar atrás não é tipo voltar lá e né, às vezes, sei lá, refazer aquilo. Não, mas às vezes é voltar atrás nas nossas expectativas. Às vezes é voltar atrás no que a gente deseja, no que a gente almeja e repensar. Poxa, eu tentei isso daqui, eu vi que não foi legal, então eu vou por um outro caminho, eu vou tentar, sabe? As nossas decisões, o que eu costumo dizer é que às vezes a gente nem tem decisão, né? A gente não tem escolha. É muito difícil, é muito delicado dizer isso de que o outro tá assim porque escolheu. Porque quando a gente vai olhar, às vezes, essa escolha foi baseada nas circunstâncias da realidade que ele vivenciava naquele momento. A gente tem uma mania muito grande de voltar atrás e falar assim, nossa, como eu fui burra lá atrás, né? Porque se eu tivesse feito isso, se eu tivesse decidido isso, eu não estava assim hoje. Só que lá atrás você não tinha a cabeça que você tem hoje. Lá atrás você estava vivenciando a situação imersa emocionalmente naquilo, né? E aí hoje, quando eu saio, que eu não estou mais emocionalmente vivenciando aquilo, eu consigo racionalizar aquilo. E aí eu percebo que eu podia ter tomado uma decisão diferente. Mas as decisões que a gente toma, elas têm influência muito grande do contexto que a gente está, das relações que a gente está e das circunstâncias da vida, né? É como o Elcio falou aí, somos feitos no coletivo e para a coletividade, como diz o poeta. A poeta, somos feitos de retalhos, de pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. E é isso, né? A gente sempre carrega um pouco do que a gente já vivenciou, né? E aí, como a gente vai lidar com isso, parar para pensar, tá fazendo sentido? A gente pouco se questiona, tá fazendo sentido o que eu tô fazendo? Tá fazendo sentido o que eu tô seguindo? O padrão social é uma das coisas que faz a gente perder o sentido de vida gigantesco. Porque vamos pensar juntos aqui. Quantas pessoas vocês conhecem que estão totalmente dentro do padrão social estabelecido? Que o padrão social estabelecido determina cor de cabelo, tamanho de cabelo, cor de pele, cor de olhos, tamanho de nariz, tamanho de boca, tamanho de corpo, estatura, tamanho do pé. Tudo isso faz parte de um padrão social. E aí eu estou falando de uma questão estética mesmo. Quantas pessoas a gente conhece no nosso dia a dia, nas nossas vivências, que estão dentro desse padrão social 100%? Eu nunca vi, eu diria. Dentro do que realmente está estabelecido socialmente, no imaginário social, mas vocês percebem que a gente nunca viu, mas ao mesmo tempo está todo mundo querendo atingir esse padrão social. Está todo mundo querendo reduzir o tamanho do lábio, aumentar o tamanho do lábio, está todo mundo querendo fazer uma cirurgia estética, né? E aí a gente precisa questionar um pouco se o que a gente sonha é realmente um sonho para a gente, ou é para se sentir pertencente de uma sociedade que está ditando um padrão sempre.
né? Porque eu vejo aí, né, muitos relatos de, eu tenho um sonho de fazer uma cirurgia plástica, eu tenho um sonho de fazer isso, eu tenho um sonho de mexer no meu corpo. E ok, isso não é um problema, mas eu sempre questiono muito assim, esse sonho vem da onde? Desde quando? Qual é o objetivo de atingir esse sonho? Porque às vezes é fazer parte de um grupo, é fazer parte de um meio. E aí a pessoa faz uma cirurgia plástica e aí ela sofre, porque ela continua se sentindo vazia. Não estou dizendo que são todos os casos, assim, mas a grande maioria é assim. Ela continua se sentindo sem fazer parte. E aí ela vai e começa a fazer mais cirurgias na tentativa de fazer parte. E nunca vai fazer. Por quê? Porque o padrão social ele vai mudando conforme a época que a gente vive. Né? E muda muito rápido hoje, é tudo muito acelerado. E a gente começa a se cobrar de eu tenho que ter, eu tenho que ser, eu tenho que fazer, eu tenho que ser assim. Eu costumo dizer que a gente não tem que nada. Né? A gente não tem que, a gente pode querer, a gente pode fazer. Mas aí é importante pensar qual é o sentido disso para minha vivência. Qual é o sentido disso para minha realidade? Eu gostaria de viver isso, de sentir como é. Ótimo, vamos tentar. Não custa tentar. Mas é importante a gente começar a refletir mesmo. Qual é o sentido desse objetivo que eu me propus? Qual é o sentido desse sonho que eu digo que eu tenho? Para mim é por isso, porque aí a gente vai olhando para a gente, sabe? Senão a gente vai vivendo num lugar muito de eu quero ter esse celular aqui do ano, porque todo mundo tem. Mas às vezes eu nem tô podendo ter esse celular, e aí eu faço uma dívida gigantesca para ter, que talvez não faça tanto sentido, sabe? Que eu poderia pegar, talvez, e comprar uma outra coisa que eu esteja precisando mais, né? E aí, gente, tudo isso aqui está muito envolto no sentido de vida que a gente vai perdendo, né? As nossas relações, a dificuldade de manejar o que a gente sente, a dificuldade de expor para o outro o que a gente sente. O que a gente faz nas nossas relações? A gente briga com o companheiro, com a companheira, e aí, o que a gente faz? Ao invés de a gente chegar e falar, olha, isso que você fez me machucou, eu não gostei, eu me senti magoado, a gente emburra, a gente fecha a cara e a gente acha que o outro vai saber o que a gente está sentindo. E por que a gente faz isso? Porque a gente acha que o que é óbvio para a gente é óbvio para o outro. E por quê? Porque o que a gente sente é tão forte para a gente que parece que está estampado na nossa cara o que a gente sente. Né? E não é muito assim. Às vezes o outro falou uma coisa não na intenção de nos magoar. Falou porque ele achava que aquilo era certo, ele achava que aquilo ali era ok. E aí, de repente, aquilo magoa a gente. E o que é importante da gente pensar? Que quando a gente vai sinalizar para o outro como a gente se sentiu, é importante a gente se dar um tempo antes. Porque quando a gente está magoado, no ato da situação, a probabilidade da gente magoar o outro é muito grande também. Porque quando a gente está magoado, a gente está agindo puramente pela emoção. E as nossas emoções, elas são impulsivas, elas demandam uma resposta urgente. E aí a gente vai para cima do outro, né? De uma forma muito intensa, e às vezes a gente só cria um conflito, às vezes, maior, né? A Nayara falou aqui que na mente que não está tão sã, às vezes o suicídio parece a solução mais óbvia. Porém, quando a mente consegue parar para pensar, aí vem o real sentido da vida. O que eu tenho, o que eu posso, o ser humano que eu posso ser. Eu aprendi a juntar os pedaços. Geralmente eu cato os mais fortes para me reconstruir e ser cada vez melhor. Esse é o objetivo. E é bem isso mesmo, né? Na mente que está fragilizada, na cabeça que está fragilizada, às vezes a solução vai ser essa mesmo, de autoextermínio, né? De automutilação, porque às vezes a dor ela é tão intensa interna que a gente vai lá e se corta para a gente ter uma resposta concreta para mostrar para o outro o que a gente está sentindo. Para a gente enxergar, porque às vezes a gente acha que a gente está hiperdimensionando o que a gente sente. Mas eu costumo dizer, gente, que tudo que a gente sente é importante, por menor que seja. Se sentiu, se doeu, faz sentido em alguma coisa, sabe? Então, a gente tem essa tendência de diminuir o que a gente sente e aí, às vezes, nem falar, porque acha assim, não, é muito bobo isso que eu tô sentindo. Gente, nunca é bobo. Se você sentiu, faz sentido dentro da tua história. Só que, às vezes, sozinho você não vai enxergar isso. E aí é importante uma rede de apoio, de um acompanhamento profissional, né? De estar fazendo algumas outras. A gente tem hoje as terapias integrativas, né? Fazer uma meditação, aquilo que você acredita, porque não adianta também eu ir num psicólogo se eu não acredito no que esse psicólogo faz. Não vai fazer sentido.
Não adianta eu ir fazer uma meditação se eu não acredito no poder daquilo ali, né? Se eu não acreditasse no poder de transformação, eu não seria psicólogo. Eu estou psicóloga hoje porque eu acredito muito no poder de transformação. Mas se eu não acreditasse, eu estaria aqui falando para vocês coisas que eu não acredito. Não ia fazer sentido, né? Então, se eu fazer uma atividade física, e aí a maioria das pessoas acham que a atividade física é só academia, e não é. Tá? A atividade física é muito maior, ela é muito mais ampla. Às vezes é uma caminhada de 10 minutos que vai fazer diferença no seu dia. Às vezes é uma corrida, né? É um futebol, é um vôlei. Existem várias coisas. Às vezes é uma atividade dentro de casa mesmo. Por quê? Por que a gente precisa de movimento na vida? Porque se a gente não se movimenta, se a gente não movimentou o corpo, o nosso cérebro e o nosso corpo vai absorvendo todas aquelas energias que acontecem durante os dias com a gente, assim, né? E aí energias vai muito aí de uma maneira mais ampla mesmo, de energias de contatos que a gente tem com pessoas, né? Às vezes a gente tá bem, chega uma pessoa mais irritada perto da gente, a gente começa a ficar irritado também sem nem perceber. Porque a gente vai vivenciando ali as coisas de acordo com a realidade. A gente tá bem, se a gente chega num ambiente altamente estressor, a gente vai se estressar. Se a gente não estiver ali consciente do que está acontecendo, né? E aí, o que a gente faz, gente, quando a gente aprende a lidar, né? A gente está quase aí finalizando o nosso tempo. O que a gente faz para lidar com as nossas emoções? Gente, e aí o que eu deixo muito para vocês é isso. Escutem o que vocês estão sentindo, nomeiem o que vocês estão sentindo. Se não sabe lidar, vamos buscar aprender. Hoje a gente tem muitas maneiras de aprender. Eu não estou em condição de fazer uma terapia? Ok, vamos buscar alguma outra coisa. Vamos buscar uma atividade física. Não estou no momento também da terapia, não me sinto à vontade para falar. Tudo bem também, tudo tem um momento. Eu digo que até para terapia existe um momento, né? Mas é buscar apoio mesmo, sabe? E escutar o que sente, escutar o teu corpo. E por quê? Porque quando a gente escuta, é se dar um tempo. Se você percebe, eu terminei o meu relacionamento essa semana. Não, vida que segue, eu tô bem. Não tá. Isso vai te doer de alguma forma. Tem gente que vai sentir mais, tem gente que vai sentir menos, mas se dê um tempo de viver esse momento, sabe? É parar e se dar o tempo mesmo. Escutar a dor. E estar consciente para que isso não te afogue. Eu costumo dizer que é importante a gente mergulhar nas nossas emoções, mas a gente tem que saber nadar para a gente voltar para cima. Senão a gente se afunda e se afoga, né? E aí, às vezes, subir para cima de novo ali das nossas emoções é ter apoio mesmo, é estar perto de quem a gente confia, seja uma pessoa, sabe? É muito isso, assim, para a gente ir encontrando sentido. É bem o que a Nayara falou mesmo, tá? É a gente parar, pensar, racionalizar, se dar um tempo de elaborar o que a gente está sentindo, porque quando a gente elabora, a gente racionaliza, tá? E aí eu falei do divertidamente, por quê? O que é importante? As nossas emoções são importantes, todas elas, mas o nosso racional também é importante, tá? E o que dá base para o nosso emocional é o nosso racional. Tudo em excesso faz mal. Então, se eu sou uma pessoa só racional, isso também vai ser ruim, porque eu não sinto. Eu vivo como uma máquina, né? E se eu tô só no emocional, eu vou agir sempre de uma forma muito impulsiva. Então, é importante a gente ouvir o nosso emocional, mas racionalizar isso. Pera, por que eu tô sentindo isso? Faz sentido? Faz sentido, por conta disso e disso. E aí eu vou atrás de saber como lidar com isso, tá? E aí eu acho que eu vou encerrando aqui a minha fala, para ver se a Tatiane vai falar algo, né? Mas, gente, a vida se faz no coletivo mesmo. A gente vive um momento hoje, de um momento social, né? De que o sistema, ele quer que a gente se torne uma máquina, mas a gente é carne, tá? E a gente sente, a gente sofre. E tudo bem sofrer, tudo bem sentir, mas não sintam sozinhos. Busquem apoio, seja profissional. Não estou conseguindo um profissional agora, eu estou sem dinheiro, porque, né, a realidade é essa mesmo. Então, vamos atrás de alguém, fazer alguma coisa, se movimente, não fique parado, não. Porque quando a gente fica parado, isso vai ficando gigantesco, assim, toma a nossa vida mesmo, tá? Sentir é normal, a gente é ser humano, todo mundo sente. Todo mundo sente. E cada um de acordo com a realidade de cada um, de acordo com as vivências de cada um, tá? E é isso, gente. Agradeço aí a atenção. Espero que, né, filtrem o que faz sentido para vocês. Eu costumo dizer que eu não estou aqui com uma verdade absoluta. Em todos os lugares que a gente vai, a gente filtra aquilo que faz sentido, o que não faz, a gente descarta e assim vai. Eu espero que fique aí uma reflexão positiva, uma semana boa para vocês e sigamos, que a vida não é fácil mesmo, não.
Patrícia, ó, excelente palestra, excelente momento, excelente bate-papo, né? Sim, eu acho que de tudo que você falou, muitas pessoas vão absorver muita coisa, né? A dica do Divertidamente, sensacional. É um filme infantil, mas que tem uma temática adulta e madura o suficiente para a gente refletir sobre várias coisas, né? E agradecer mesmo por você estar aqui com a gente hoje. Relembrar todos os beneficiários que a iVida tem o programa de saúde mental chamado Convida, né? A gente tem a telepsicologia pela Conexa e o Instituto Caminhar de Brasília também. Então, assim, vocês não estão sozinhos, contem também com a iVida, com todos nós aqui do Promoprev, e agradecer a presença de todo mundo, agradecer a parceria do Grupo Santa mais uma vez, e dizer que a gente está aqui na iVida até às 13 horas, com atividades presenciais, em alguns polos, em muitos polos regionais também com atividades presenciais, e a nossa semana vai até sexta-feira, com palestras online e essas atividades que a gente preparou com muito carinho para todos vocês. Então, muito obrigada. Obrigada eu. Até a próxima. Tchau. Tchau.